A tragédia da Chapecoense. Uma história que o mundo não esquece. Quem era a Chapecoense? Um clube simples, nascido na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina. Longe dos grandes centros, longe dos holofotes, mas dentro de campo, gigante. Em poucos anos, a Chapecoense saiu das divisões inferiores do futebol brasileiro e conquistou algo que muitos gigantes jamais conseguiram: respeito, admiração e um lugar entre os melhores da América do Sul. Era o time da superação, do improvável, daqueles que nunca desistiram. E foi justamente quando vivia o maior momento de sua história que tudo mudou. A viagem que carregava um sonho. Na tarde do dia 28 de novembro de 2016, a delegação da Chapecoense deixou o Brasil com destino à história. O primeiro embarque aconteceu no aeroporto de Guarulhos, às 15h15, horário de Brasília. Era o início de uma jornada que levaria o time até Medellín, onde disputaria a maior partida de sua existência. Após a conexão na Bolívia, a delegação embarcou no voo decisivo. A aeronave escolhida era um Avro RJ-85, um jato regional de médio porte, utilizado para voos fretados. Dentro dele estavam 77 pessoas ao todo. Jogadores, comissão técnica, jornalistas, tripulantes. 77 histórias diferentes, unidas por um mesmo destino. Naquele momento, o clima era de ansiedade e esperança. Conversas baixas, olhares atentos, mensagens enviadas pouco antes da decolagem. Ninguém imaginava que aquele voo entraria para a história de forma tão dolorosa. A noite que mudou tudo. Após sair de Guarulhos, a delegação da Chapecoense seguiu até a Bolívia. O pouso aconteceu na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no Aeroporto Internacional Viru-Viru. Ali, houve a troca de aeronave. Era o início da etapa mais crítica da viagem. O segundo voo. Já no período da noite, por volta de 18h18, horário local, a delegação embarcou no voo da Lamia. A aeronave, um Avro RJ-85, decolou levando todos a bordo rumo ao destino final, Medellín. Faltavam poucas horas para a chegada. Poucas horas para o jogo mais importante de suas vidas. O que ninguém sabia. O plano de voo parecia simples, mas escondia um risco fatal. A aeronave era comandada por 2 pilotos. O comandante, experiente, com milhares de horas de voo, e um copiloto ao seu lado. Dentro da cabine, tudo parecia sob controle. Mas havia um detalhe invisível e decisivo. O Avro RJ-85 tinha autonomia aproximada de cerca de 3.000 quilômetros com os tanques cheios, dependendo das condições. E naquela noite, a distância até Medellín era praticamente esse limite. O combustível a bordo girava em torno de 9.000 a 9.500 quilos, o necessário exato para o trajeto. Sem margem, sem alternativa. E então, o imprevisto aconteceu. Outro avião declarou emergência na região, obrigando a aeronave da Chapecoense a entrar em espera. Minutos começaram a passar. Dentro da cabine, os pilotos já sabiam. O combustível estava acabando. Mas existe um detalhe que tornaria tudo ainda mais trágico. Eles não declararam emergência imediatamente. Na aviação, existe um código claro. Quando há risco iminente, o piloto deve declarar Mayday, prioridade máxima absoluta. Mas isso não aconteceu a tempo. Os controladores de tráfego aéreo não sabiam da gravidade real da situação. Para eles, era apenas mais um voo aguardando autorização. E, enquanto o tempo passava, o combustível desaparecia. Quando o alerta finalmente veio, já era tarde demais. A espera que custou vidas. O avião permaneceu em padrão de espera por cerca de 15 minutos. Deu voltas no céu escuro, circulando a região de aproximação. Cada volta consumia o que já não existia, combustível.
Nesse momento, dentro da cabine, a preocupação já era total. Os pilotos sabiam. Eles não tinham mais tempo. Mesmo assim, ainda não haviam declarado emergência formal. As conversas que revelam o desespero. As gravações mostram um aumento gradual na tensão. No início, o tom ainda era controlado. Solicitamos vetores para a aproximação. A torre responde, calma. Aguarde. A outra aeronave em aproximação. Próxima autorização em cerca de 7 minutos. Para um avião sem combustível. Era uma eternidade. Minutos depois, a voz do piloto muda. Agora mais urgente. Temos problema de combustível. Solicitamos descida imediata. Mas ainda não era um Mayday. Ainda não era prioridade absoluta. E o avião continuava esperando. O ponto de ruptura. Somente depois de longos minutos, cerca de 36 minutos após o alerta crítico de combustível, a emergência foi finalmente declarada. Mas já era tarde. Muito tarde. O fim do voo. Sem combustível. Sem motores. Sem energia. O avião perdeu altitude rapidamente. E naquele instante, o que era um voo comum se transformou em uma queda inevitável. O impacto e o silêncio. Por volta de 21h50, o voo desapareceu dos radares. Poucos instantes depois, veio a confirmação. O avião havia caído na região de Cerro Gordo. Uma área montanhosa, isolada, coberta por vegetação densa. Naquele momento a noite era escura, chovia. E o acesso, quase impossível. O início do resgate. O alerta começou a partir da própria comunicação com a torre. Após o último contato, quando os pilotos relataram falha elétrica total e falta de combustível, o controle de tráfego aéreo percebeu que algo estava errado. Minutos depois, com o desaparecimento do radar, o protocolo de emergência foi acionado. Equipes de resgate, bombeiros, policiais e militares foram mobilizados imediatamente. Mas havia um problema. Não havia estrada direta até o local da queda. A corrida contra o tempo. Os primeiros socorristas levaram mais de 2 horas para chegar até a área do impacto. O trajeto foi feito em condições extremas. Estradas de terra escorregadias, trechos feitos a pé no escuro. Moradores da região também ajudaram guiando as equipes pelas trilhas nas montanhas. Cada minuto era precioso, cada passo. Uma luta contra o tempo. O cenário encontrado. Quando chegaram, o silêncio dominava o local. Destroços espalhados, partes da aeronave destruídas, um cenário impossível de esquecer. Dentro do avião estavam 77 pessoas. Naquela noite, 71 não sobreviveram. Jogadores que estavam prestes a viver o auge da carreira. Profissionais que contariam aquela história ao mundo. Sonhos que terminavam ali. Mas, em meio à destruição, havia sinais de vida. 6 sobreviventes foram encontrados. Feridos, alguns em estado crítico, mas vivos. Eles foram retirados com extremo cuidado, em meio à lama e à escuridão, e levados para hospitais da região. O que deveria ser uma chegada triunfal virou silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que ecoou pelo mundo inteiro. O legado. Nos dias que se seguiram à tragédia, o mundo parou. Não era apenas o Brasil. Não era apenas o futebol. Era o planeta inteiro, em silêncio. Estádios lotados ficaram mudos. Jogadores choraram em campo. Torcedores vestiram verde, mesmo sem nunca terem torcido pela Chapecoense. Era mais do que esporte, era humanidade. Um gesto que marcou a história. Do outro lado, em Medellín, o adversário da final tomou uma decisão que ficaria marcada para sempre. O Atlético Nacional pediu oficialmente que a Chapecoense fosse declarada campeã da Copa Sul-Americana. Um gesto raro, um gesto eterno. E assim foi feito. A taça nunca foi sobre vitória, foi sobre respeito. O mundo chorou junto.
A tragédia matou 71 pessoas e deixou apenas 6 sobreviventes. Mas o impacto foi muito além dos números. Naquela madrugada, milhões de pessoas acordaram com a mesma notícia. E muitas choraram, por pessoas que nunca conheceram. Relatos da época mostram que aquele foi um dos dias mais tristes da história recente do esporte. Um momento em que rivalidades desapareceram e só restou o luto. Chapecó, uma cidade marcada para sempre. Na cidade de Chapecó, o tempo parou. Famílias foram destruídas. Crianças perderam pais. Uma cidade inteira perdeu seus ídolos. Até hoje, familiares ainda buscam respostas e justiça sobre as falhas que levaram ao acidente. A dor não acabou. Ela apenas aprendeu a conviver com o tempo. Do luto à reconstrução. Mas a história da Chapecoense não terminou naquela montanha. Ela recomeçou. Em 2017, o clube voltou a campo. Reconstruiu o elenco. Reconstruiu identidade. Reconstruiu esperança. E mais do que isso, mostrou ao mundo o verdadeiro significado da palavra resiliência. Anos depois, mesmo enfrentando quedas e dificuldades, o clube voltou à elite do futebol brasileiro, provando que sua história não havia acabado. A memória que segue viva. Todos os anos, no dia 29 de novembro, algo especial acontece. A Arena Condá fica em silêncio. Flores são colocadas no gramado. Luzes iluminam o vazio. Não como tristeza, mas como lembrança. Uma homenagem às vidas que se foram e às histórias que permanecem. Mais que um time, a Chapecoense deixou de ser apenas um clube. Se tornou símbolo de superação, de união e humanidade. Uma história que começou com um sonho, foi interrompida por uma tragédia, mas se transformou em algo eterno. O último capítulo, que nunca termina. O avião caiu naquela noite, mas a Chapecoense não. Ela continua viva. Nos torcedores, nas homenagens, nas histórias contadas e na memória de quem nunca esqueceu. Porque algumas histórias não acabam, elas permanecem.